Olá a todos, meu nome é Frutuoso Gomes, sou professor de matemática do FAM e trago para vocês mais uma aula cujo assunto é mínimo múltiplo comum, o MMC. Então, o objetivo dessa aula é conhecer, entender e aprender a calcular o MMC de números naturais, certo? Então, o que é MMC? O MMC é o menor múltiplo comum entre dois ou mais números diferentes de zero. Vejamos aqui um exemplo. Ó. Nós temos aqui o conjunto dos números naturais, que traz os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Certo? Vamos pegar aqui ó, os múltiplos de 4. Quem são os múltiplos de 4? Então é só pegar o 4 e multiplicar por esses números naturais. Ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20 e assim por diante. Agora vamos pegar os múltiplos de 6. É só multiplicar o número 6 pelos números naturais. Né? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. E 6 vezes 6, 36. E assim por diante. Já que os números naturais eles são infinitos, temos que os múltiplos de 4, de 6 ou de qualquer outro valor natural eles também são infinitos, tá bom? Agora, se observarmos, nós temos aqui alguns múltiplos de 4 e de 6 que estão na cor verde. Esses são os múltiplos comuns a 4 e 6, ó. No caso 0, o 12, o 24 e assim por diante, certo? Nesse caso, esses valores são os chamados múltiplos, certo? De 4 e de 6. E especificamente com relação ao 4 e 6, o menor múltiplo diferente de zero vai ser o 12, certo? Então, o MMC de 4 e 6, nesse caso, será o 12. Agora, como calcular o MMC de números naturais? Então, o MMC de dois ou mais números é calculado através da fatoração dos mesmos. Após fatorar os números, deve-se multiplicar os fatores comuns e não comuns deles, certo? Então, vejamos aqui o processo da decomposição simultânea, que vai nos informar qual o valor do MMC dos números destacados. Vejamos, por exemplo, como encontrar o MMC dos números 15, 24 e 60, certo? Então, vamos aplicar a decomposição simultânea. Ó, passamos aqui uma barra vertical. À esquerda dessa barra, colocamos os valores 15, 24 e 60, que são os do exemplo. E vamos fatorar esses números, dividindo eles por números primos. Começando aqui com o 2. E aí, ó, vamos dividir o 15, o 24 e o 60 por 2, um de cada vez. E aí, ó, começando com o 15. 15 dividido por 2 não é uma divisão exata, então repetimos o 15. Porém, o 24 ó, eu divido por 2 dá 12 e o 60 eu divido por 2 dá 30. Como nós ainda temos aqui ó, números pares, então continuamos dividindo pelo número primo, o 2. 15 dividido por 2 não é exato, repete. Porém, 12 dividido por 2 dá 6. 30 dividido por 2 dá 15. Ainda temos um número par, então continuamos dividindo por 2. Ó. 15 dividido por 2 não é exato, repete. 6 dividido por 2 dá 3. E 15 dividido por 2 não é exato, repete. Não temos mais números pares, então eu não irei mais dividir por 2. Eu irei pensar agora no próximo número primo, que é o número 3. Nesse caso é possível a divisão por 3. Ó. 15 dividido por 3 dá 5. E 3 dividido por 3 dá 1. E em seguida 15 dividido por 3 também dá 5. Esse caso aqui, ó, que resultou em 1, nesse caso aqui nós já terminamos, porém ainda temos o 5. E como o 5 não é divisível por 3, então nós não iremos continuar a divisão por 3. Iremos passar para o próximo número primo, que é o próprio 5. E aí dividindo, 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1. Quando nós tivermos aqui à esquerda da barra todos os valores iguais a 1,
Então, foi concluída a fatoração e vamos para o próximo passo, que é encontrar o MMC. Esse será encontrado através da multiplicação de todos os fatores primos. Olha. O 2 que aparece 3 vezes, o 3 que aparece 1 e o 5 que aparece 1. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Multiplicando todos esses valores, o resultado é 20. Logo, o MMC de 15, 24, 60 é 120. 120 é o menor múltiplo comum entre esses três valores. Agora vejamos algumas propriedades do MMC. Primeira propriedade: dados dois ou mais números, se um deles é múltiplo de todos os outros, então ele é o MMC dos números dados. Ou seja, vejamos um exemplo. Entre os números 3, 6 e 30, o número 30 é múltiplo dos outros dois. Neste caso, o 30 é o MMC de 3, 6 e 30. Como é que eu sei que o 30 é múltiplo desses outros dois? É só tentarmos a divisão. Se a divisão for exata, então o 30 é um múltiplo deles dois, sim. Ó. Vamos ver se é possível. 30 dá para dividir por 3? Sim, 30 dividido por 3 dá 10, a divisão é exata. Então, o 30 é um múltiplo de 3. Agora com 6. 30 dividido por 6 dá 5. É uma divisão exata. Então, o 30 também é divisível por 5. Desculpa, 30 é divisível por 6. Nesse caso, o MMC de 3, 6 e 30 é o próprio 30. E podemos comprovar isso ó, fazendo o mesmo processo. Faz aqui a barra vertical, coloca os três valores à esquerda e vamos dividir por valores primos, começando com 2. Ó. 3 por 2 não é exato, repete. 6 dividido por 2 dá 3, está aqui. Ó. 30 dividido por 2 dá 15. Não temos mais números pares, então não vamos mais dividir por 2. Passamos para o próximo número primo, que é o 3. Temos valores aqui ó, que dá para dividir por 3, então vamos dividi-los por 3. Ó. 3 dividido por 3 dá 1, está aqui o resultado. Ó. 3 dividido por 3 dá 1 também. Ó. E por fim, 15 dividido por 3 dá 5. Os valores aqui ó, que resultaram diferem de um só 5, que não dá para dividir por 3. Então passamos para o próximo número primo, que é o próprio 5. E ao dividirmos 5 dividido por 5, ó, dá 1. À esquerda todos os valores estão iguais a 1, então concluímos a fatoração. Vamos agora encontrar o MMC. Ó. Colocando todos os valores aqui embaixo e multiplicando. Ó. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Ó. Provando assim que o MMC de 3, 6 e 30 é o próprio 30. Isso nós já sabíamos, pois o 30 é múltiplo de 3 e é também múltiplo de 6, certo? O 30 é múltiplo dos demais valores que estavam na comparação. Segunda propriedade, ela diz que dados dois números primos entre si, o MMC deles é o produto desses números, certo? Vejamos como exemplo, olha. Considere os números 4 e 15, que são primos entre si. Ora, nenhum desses dois números estão no conjunto dos números primos. Porém, existe os chamados primos entre si. E o que são primos entre si? São números que não têm, certo? Fatores em comum. No caso, divisores em comum. Vejamos aqui, ó. Os divisores de 4 são eles, o 1, o 2 e o 4. Os divisores de 15, o 1, o 3, o 5 e o 15. Porém, os divisores que são levados em consideração são aqueles diferentes de 1. Então, retirando o 1 aqui, ó, o 4 e o 15, eles não têm divisores em comum. Logo, é dito que eles dois são primos entre si. E quando isso acontece, é dito que o MMC deles é o produto deles dois. Nesse caso aqui, o MMC de 4 e 15 vai ser a multiplicação 4 vezes 15, certo? Que vai dar o resultado igual a 60, certo? Isso nós podemos comprovar fazendo a fatoração ó, entre o 4 e o 15, tá bom? Então, como nós temos o número par, começamos por 2.
4 dividido por 2 dá 2, 15 por 2 não é exato, então repete. Temos ainda um número par, então continuamos dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 15 dividido por 2 não é exato, repete. Como não temos mais aqui o número par, então passamos para o próximo número primo, que é 3. É possível dividir o 15 por 3, então vamos fazer essa divisão, o resultado é 5. E o 5 ele só pode ser dividido por 5, chegamos a 1. Concluindo assim a fatoração. Próximo passo, multiplicamos todos os fatores que estão aqui à direita. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Ou seja, de fato, bastava termos multiplicado 4 vezes 15, resultando em 60. E esse 60 é o MMC dos valores 4 e 15. Então, as duas propriedades são essas, certo? Se nós temos aqui dois ou mais números em que um deles como foi dito aqui, múltiplo de todos os outros, então esse número é o MMC de todos que estão sendo comparados. E se vocês encontraram números primos entre si, o MMC deles é a multiplicação deles. No caso, não importa se são 2, se são 3 ou mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. No mais, hashtag fiquem em casa.